Bom dia, senhores. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa videoaula é referente à disciplina Tópico de Física 1, do curso de licenciatura em Física, ou de qualquer outro curso em áreas afins, para a disciplina Física 1, tá? Na Universidade do Estado do Pará. O conteúdo dessa aula é relativo ao capítulo 1 do nosso livro-texto, intitulado Medição. Bem, o livro-texto é o Fundamento de Física, do Halliday, que é a bibliografia padrão na grande maioria dos cursos universitários de Física Básica do Brasil e certamente possui vários exemplares aí na biblioteca dos campus da universidade. No nosso caso aqui nós usaremos o volume 1, que está na 10ª edição. Como bibliografia adicional, eu uso o curso de Física Básica do Moisés Nussen-Vai, no caso volume 1, referente à mecânica. Bem, o conteúdo do nosso capítulo ele vai ser dividido da seguinte maneira, O tópico 1 fala medindo grandezas, onde nós vamos começar a convencionar a ideia de comparação em relação a um determinado padrão e com isso convencionar um determinado sistema de medidas. O primeiro sistema de medidas, que é o tópico 1.2, é o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que é adotado como padrão no nosso país e na grande maioria das nações do mundo. O tópico 1.3, nós começamos a falar das grandezas padronizadas, primeiro aqui comprimento, depois 1.4 tempo, 1.5 massa. 1.6 a gente vai começar a falar um pouquinho das mudanças de unidades, no caso aqui relacionar com o sistema inglês em especial. Tópico 1.7, análise dimensional, e tópico 1.8, medidas e incertezas. Vamos começar, Tópico 1.1, medindo grandezas. Como em todas as outras ciências, a física baseia-se em leis fundamentais que regem os fenômenos naturais, onde as teorias são desenvolvidas para prever resultados associados a esses fenômenos. E as observações experimentais, elas estão intimamente ligadas com as medições, essas medições quantitativas aí que geralmente vão embasar as teorias e vice-versa, muitas das vezes as observações vão gerar medições também, e porventura novas teorias, Cada medição vai ser associada a uma quantidade física ou grandeza física, como a gente chama, como o comprimento de um objeto, o intervalo de tempo de um evento, etc. Todas devem ser feitas através de uma comparação com um determinado padrão, e a gente deve representar esse padrão aí com a sua respectiva unidade. Então, dizemos aqui, olha, medimos cada grandeza física em unidades apropriadas por comparação com um padrão. A unidade é um nome particular que atribuímos às medidas dessa grandeza. Por exemplo, aqui o metro, cuja unidade a gente vai representar por esse mzinho, e é a unidade da grandeza comprimento. Dessa forma, os padrões fundamentais devem ser ao mesmo tempo precisos, acessíveis e invariantes. E finalmente, esses padrões estabelecidos definem um determinado sistema de unidades. Esse é o básico aí da definição de um sistema de unidades. Então, as grandezas devem ter um padrão reprodutível e invariante, e a unidade apropriada deve ser atribuída a essa grandeza aí. Nesse contexto, vários sistemas de unidades foram idealizados, porém um deles possui maior notoriedade, aí, podemos dizer assim, e hoje é considerado o sistema padrão para grande maioria da comunidade científica, além de ser adotado aí também em quase todas as nações do planeta, Esse sistema é o famosíssimo aqui, olha, Sistema Internacional de Unidades, ou apenas SI. Então, em 1971, na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foram selecionadas 7 grandezas como fundamentais, as quais constituem a base do SI. Essa Conferência Geral de Pesos e Medidas ela ocorre em Paris, na Agência Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM,
tá aqui a homepage dele, se vocês quiserem visitar, né? Ela é internacionalmente aí conhecida como a maior instituição de meteorologia do mundo e obviamente é reconhecida aí pela comunidade científica como responsável pela padronização das grandezas científicas, em especial aí, né, ela é a curadora, podemos dizer assim, do SI, tá? E essas grandezas fundamentais padronizadas estão aqui, olha, colocadas na tabela aqui abaixo, tá? Então aqui, olha, as 7 grandezas fundamentais são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. A unidade para o comprimento, por exemplo, é o metro, para massa o quilograma, por tempo o segundo, para corrente elétrica o ampere, para temperatura o Kelvin, para quantidade de matéria o mol e para intensidade luminosa o candela, tá? Os respectivos símbolos estão aqui na tabela, né, ao lado, tá? Bem, na mecânica, que é o objeto de estudo desse curso de Física 1, né, apenas 3, aqui comprimento, massa e tempo, das 7 grandezas fundamentais, consegue definir aí qualquer outra grandeza secundária nesse ramo da física, né? Qualquer outra grandeza na mecânica tem a sua unidade aí, como podemos dizer assim, como uma composição de unidades dessas 3 grandezas, comprimento, massa e tempo, tá? Por exemplo, se nós pensarmos aqui na velocidade, né, aqui no SI, vocês devem ter visto, né, anteriormente no curso secundário, né, a unidade de velocidade no SI é metro por segundo, que é uma composição de unidade de comprimento e de tempo. A aceleração é a mesma coisa. Usamos o metro por segundo ao quadrado, né, e assim sucessivamente para as demais grandezas, tá? Bem, observem que aqui na figura, né, a gente tem que a maioria das nações, né, tem como seu principal sistema de unidades, ou único sistema de unidades oficial, o SI. Aqui em verde seriam os países que adotam o SI, né? A exceção notável, aqui, olha, perceba aqui, né, é os Estados Unidos, que embora seja a maior potência científica do mundo, não adota o SI como sistema oficial, tá? Usando uma adaptação aí do sistema inglês no dia a dia. Então aqui, olha, os países que adotaram oficialmente o SI em verde, né, apenas 3 das 203 nações não adotaram oficialmente o SI. No caso aqui seria Mianmar, Libéria e Estados Unidos. Então a gente pode aqui destacar em vermelho justamente essas nações, tá? Bem, eu já comentei, né, sobre a composição de unidades, né, a partir de grandezas fundamentais. Vamos exemplificar aqui melhor, né? Por exemplo, aqui, olha, muitas unidades derivadas do SI são definidas em termos de unidades fundamentais, como uma composição das mesmas, tá? Aqui a unidade de força, que é o Newton, né? Um Newton, na verdade, né, é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A unidade de energia, que no SI é o Joule, na verdade é uma composição de unidades de massa, comprimento e tempo, novamente, olha, quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. A unidade de potência, que é o Watt, é a mesma coisa que o quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo, né? Então, é aquela ideia que nós falamos, né? Uma composição de unidades de comprimento, massa e tempo. Todas as outras grandezas que nós vamos ver aqui na mecânica. Bem, outra característica importante, né, do SI é a representação das grandezas em função da notação científica e, consequentemente, a adoção de prefixos, né, que vão representar as potências de 10, né, que nós chamamos de prefixo do SI. Tá? Então, nas medidas de grandezas físicas, é comum expressarmos números muito grandes ou muito pequenos usando a notação científica, né, ou prefixos do SI. Tá? É comum, no caso aqui, olha, nós substituirmos a potência de 10, né, pelo prefixo associado. Então, primeiramente aqui, olha, a notação científica, quando nós temos um número muito grande aqui, olha, 3 bilhões 560 milhões de metros é a mesma coisa que 3,56 vezes 10 a nona metros. Tá? Vocês devem saber trabalhar com notação científica. Mesma coisa para números muito pequenos, a gente adota a notação científica para compactar a notação. Essa mesma ideia aqui, olha, é usada para substituir a potência de 10
por um prefixo associado. Por exemplo, aqui, olha, 1,27 vezes 10 a nona watts é a mesma coisa que 1,27 gigawatts. Né? O giga é um prefixo do SI que significa 10 a nona. Aqui, olha, 1,35 vezes 10 a menos 9 segundos é a mesma coisa que 2,35 nanosegundos. O nano é um prefixo que simboliza esse 10 a nona, essa potência aqui. Nós podemos colocar aqui uma tabela, né, com os prefixos referentes às potências de 10, né, para um largo espectro aqui de expoentes, né? Vamos estar aqui na tabela, tanto positivos como negativos, tá? Por exemplo, aqui, olha, a gente parte, digamos, aqui no meio, que seria a potência de 10 a 0, não é colocada aqui, obviamente, né? 10 a terceira, a gente tem um prefixo associado aqui ao quilo, né? Tenho certeza que vocês já viram falar muito nesse prefixo. O exemplo maior aqui, olha, a unidade de massa, o quilograma, né? Ou seja, 10 a terceira gramas, né? Aqui subindo mais, né, na tabela, na sequência para os expoentes positivos ainda, né? 10 a sexto mega, né? Símbolo M maiúsculo, né? 10 a nona o giga, que nós acabamos de comentar. Depois o tera, peta e assim sucessivamente, tá? Descendo aqui na escala para o lado negativo dos expoentes, nós temos o milli, né? Que significa 10 a menos 3, né? Por exemplo, o milímetro, que a gente chama de milímetro, né? É 10 a menos 3 metros, tá? O micro, o nano, o pico e assim sucessivamente. Sempre a ideia é sintetizar a notação utilizando um prefixo desse do SI, tá? Bem, agora nós vamos especificar aqui as definições, né, dos padrões das três grandezas fundamentais da mecânica, né, no caso comprimento, tempo e massa, tá bom? Vamos primeiramente definir, né, o padrão de comprimento, né, que é o famoso metro padrão, tá? Então o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.438 radios do segundo, né? Essa definição aqui é feita em função de uma constante, né, que tem a aferição muito bem estabelecida, que no caso é a velocidade da luz, tá? Cujo valor C, a velocidade da luz no vácuo, né, é justamente 299.792.458 metros por segundo, tá? A definição moderna do metro, né, no SI foi estabelecida em 1983 na 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, tá? Porém, né, nem sempre o metro padrão foi definido, né, dessa maneira, tá? Eu separei aqui um trecho sobre a história, né, da definição do metro, né, que já passou por várias atualizações. A figura aqui, né, ao lado mostra, né, um protótipo, essa daqui, do metro padrão, né, que era utilizado até 1983, né. Ele entrou em desuso, né, e foi redefinido justamente pelo metro padrão que nós acabamos de falar, tá? Bem, essa é uma tendência para todas as 7 grandezas fundamentais, né? Modernizar o padrão a partir de uma constante universal bem estabelecida. Vamos falar aqui mais um pouco na frente, né? Por exemplo, da redefinição mais recente, que é a redefinição do quilograma padrão, né? Que ocorreu em 2018. Então aqui, olha, um pouquinho da história, né? A origem da palavra metro é um termo grego metron, né, que quer dizer medida, tá? A ideia de um sistema de medidas unificado foi implementado na França na época da Revolução Francesa. Em 1795, o metro foi definido como um décimo de milionésimo da distância do Polo Norte ao Equador. Tanto que a figura mostra aqui, né, justamente aqui, alusivo à primeira definição de metro, tá? Em 22 de junho de 1799, foram depositados nos arquivos da República em Paris 2 protótipos de platina iridiada, né, que representam o metro e o quilograma, tá? Tem uma barra aqui, 2 ranhuras nessa barra aqui representariam o metro padrão, tá? Mesma coisa foi feita por quilograma. Bem, aqui na tabela nós temos alguns, né, valores notáveis, né, de comprimento, tá? Desde aqui do micromundo até o macromundo, por exemplo, aqui, olha, o raio do próton da ordem de 10 a menos 15 metros, né?
Se eu pegar a espessura da página do livro aqui, olha, é da ordem de 10 a menos 4 metros. Né? A altura do Monte Everest é da ordem de 10 a terceira metros. Tá? Raio da Terra, da ordem de 10 a sexta metros. Né? A distância da galáxia de Andrômeda, da ordem de 10 a 22 metros. Né? E assim sucessivamente, só para exemplificar aí, né, um largo espectro de valores de comprimento, da grandeza comprimento. Dando sequência, né, o próximo padrão que nós vamos definir é justamente o padrão de tempo. Tá? Então aqui, olha, 1 segundo, né, é o intervalo de tempo que corresponde a 9.192.631.770 oscilações da radiação correspondente a uma transição entre dois níveis do estado fundamental emitida por um átomo de Césio 133. Tá? Bem, essa definição aqui, olha, né, do segundo padrão é justamente a definição implementada no relógio atômico de Césio, né, que é o famoso NIST F1, né, que é capaz de trabalhar 20 milhões de anos sem adiantar ou atrasar um segundo sequer. Né? Nós temos aqui uma animação, né, que tenta esboçar justamente o princípio de funcionamento de um relógio atômico de Césio. Né? Esse princípio aí, ele foi idealizado e na verdade foi mais aperfeiçoado, né, por um grupo de pesquisadores aqui do NIST, né, o laboratório, né, de retenção e resfriamento a laser, né, do NIST, né, e o William Phillips, né, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1997, justamente ajudando a criar os relógios atômicos, né, mais precisos. Né. Então aqui a animação mostra, né, o feixe emitido, né, a medida entre dois níveis, né, de transição, com a frequência justamente associada a esse número que nós colocamos, né? Então veja aqui, ó, ele vai justamente analisar para essa frequência em GHz. Obviamente vai ter um laser de detecção agora, que vai passar por um fotodetector, que vai gerar um pulso aí. Esse pulso deve ser percebido, obviamente, pelo fotodetector. Vai ser mandada para o oscilador e isso vai representar exatamente 1 segundo. Ainda vai ter o fator de correção, né? O sinal de erro. Mas basicamente toda essa engenharia, né, vai representar a definição do segundo padrão, né, de forma moderna. Tá? Então, um relógio de feixe atômico possui um erro de até 1 segundo em 1 milhão de anos. Esse é o padrão de tempo. Bem, aqui nós novamente temos uma tabela, né, com alguns valores notáveis de tempo, tá? Desde instantes muito pequenos, né, até tempos enormes. Tá? Por exemplo, aqui, olha, o tempo de vida da partícula mais instável, da ordem de 10 a menos 23 segundos. Tá? A duração de um dia, da ordem de 10 a quarta segundos. Né? A idade do universo, aqui, olha, da ordem de 10 a 17ª segundos. Ok? Bem, o próximo padrão, né, é o padrão de massa. Tá? Em 16/11/2018, na 26ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, já lembra que o
o metro foi redefinido na 17ª, que já na 26ª. O quilograma padrão foi redefinido relacionando peso e com corrente elétrica por meio de constantes universais. Tá? Esse novo padrão aqui, né, entrou em vigor no ano seguinte, né, no dia 19/5 de 2019. Né, o dia 19/5, para quem não sabe, é o Dia Mundial da Física. Né. Nessa redefinição aqui, a constante usada para aferir o padrão de massa é justamente a constante de Planck, né, cujo valor é de 6,626 vezes 10 a menos 34 metro quadrado quilograma por segundo. Né. Aí numa dobradinha também, obviamente, com a velocidade da luz. Tá? O equipamento que implementa justamente essa nova definição é a famosa balança de Keeble, né, mostrada aqui na figura ao lado. Tá? Bem, assim como no comprimento, eu também separei aqui um pouquinho da história, tá? Da definição do padrão de massa. Né? Então aqui a palavra quilograma é derivada do grego, né? Kilo, né? Kilo, né? Que significa 1000, né? E grama, né? Que significa peso pequeno. Tá? Em 22 de junho de 1799 foram depositados nos arquivos da República em Paris 2 protótipos de platina iridiada, né? Que representa 1 metro e 1 quilograma. Em 1889 a amostra foi atualizada no BIPM, né, e estava presente lá, né, até a data como um padrão, né, de 16/11 de 2018. Essa figura aqui é justamente desse cilindro, né, que representava, né, pelo menos o quilograma padrão. Tá? Ele, obviamente, precisou ser atualizado devido às variações notadas aqui pela comunidade científica, né, nesse quilograma padrão. Né? Estima-se aqui que com a perca de átomos, né, o quilograma padrão de platina, né, perdeu cerca de 50 microgramas em 100 anos. Tá? Isso é quase imperceptível, né, se nós formos pensar no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. Porém, para cálculos científicos, né, que exigem aí uma precisão extrema, né, ele acabava gerando erros aí, ou dados incorretos. Tá? E por isso foi atualizado em função de uma constante, né, da física quântica, no caso aqui a constante de Planck. Tá bom? Aqui a gente tem uma reportagem, né, do dia there is the introduction to draft resolution A, da 26ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. The International System of Units SI. Présentation du projet de résolution A sur la révision du système international d'unité. Revisão do sistema internacional. So I think the vote was unanimous. Yes, I hope that such votes will also be possible for many other issues for the world. So thank you so much. Um verdadeiro evento aí. Felizmente a gente pode registrar, né? Em 1983, na redefinição do metro, infelizmente a gente não tem esse registro, né? Vai ficar para a posterioridade aí. Bem, novamente aqui nós temos uma tabelinha, né, com algumas massas, tá? Desde da escala de átomos e moléculas, né? E até o macromundo, né? Por exemplo, aqui a massa do próton, né, da ordem de 10 a menos 27 kg, tá? A massa de um grão de poeira da ordem de 10 a menos 10 kg, né? A massa do elefante da ordem de 10 a terceira, né? A massa da Lua da ordem de 10 a 22 kg, massa do Sol, né, 10 a 30 kg, tá? Bem, falando aqui em micromundo, escala de átomos e moléculas, né, é comum nós usarmos também um segundo padrão de massa, né, para poder fazer esse ato de comparação para massas muito pequenas. Tá? Então, esse segundo padrão de massa, né, as massas dos átomos podem ser comparadas entre si mais precisamente
aqui com o quilograma padrão, né? Por essa razão, temos um segundo padrão de massa, né, que é o padrão associado ao átomo de carbono 12, né, ao qual, por acordo internacional, foi atribuída uma massa de 12 unidades de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica, né, vai ser exatamente 1,66 aí, vezes 10 a menos 27 kg. Tá bom? Então, o átomo de carbono foi associado a 12 unidades de massa atômica, né? E assim os cientistas podem, obviamente, determinar experimentalmente com razoável precisão as massas dos outros átomos em relação à massa do carbono 12. Ok? Uma outra unidade aqui que vocês vão ver no decorrer do curso, para quem é de física, né? Principalmente relatividade, né? Que seria uma unidade para massa também, que seria o MeV por C quadrado, né? Uma observação importante aqui, olha, 1 mol, né, de carbono 12 tem 12 gramas e vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Uma relação também importante aqui para a gente. Bem, o próximo tópico trata agora das mudanças de unidades ou conversões de unidades, tá? Nós vamos aqui nos concentrar na relação com o sistema inglês, né? Ou seja, né, mostrar as unidades e fatores de conversão relacionados às grandezas fundamentais citadas no SI, no caso comprimento, massa e tempo. Tá? Então, o sistema inglês é oriundo da padronização do sistema imperial britânico, né, e foi adotado originalmente na Inglaterra e nas colônias britânicas. Tá? Bem, aqui nós temos uma tabela com as unidades associadas às grandezas fundamentais, né, no caso comprimento, tempo e massa, tá? Adicionalmente a grandeza força, né, que possui uma unidade derivada das fundamentais, mas que precisa de uma atenção aqui no sistema inglês, né? Então, aqui olha o pé, o pé já o comprimento, ele vai ser dado em pé. O pé, né, a unidade do comprimento no sistema inglês, cujo símbolo vai ser FT. O tempo segundo, né, mesmo símbolo, tá? A massa vai ser a libra, né? Pode ser dado por LB ou PD, né? E a força, que é dada em libra-força, tá? LBF aqui. Alguns livros colocam também só LB, né? Então, tem que ter cuidado, o sistema inglês ele pode, né, ser um pouco confuso, tá? Se eu pensar aqui, por exemplo, né, principalmente na grandeza comprimento, né? Nós vamos ter aqui várias unidades associadas dentro do próprio sistema inglês, né? Além do pé, nós teremos a polegada, por exemplo, né? Nós temos a jarda, a milha, tá? Bem, aqui nós temos aqui alguns fatores de conversão, né? Para tentar relacionar o sistema inglês com o sistema internacional. Um pé, né, equivale a 12 polegadas. A polegada também é uma unidade de comprimento, uma grandeza de uma unidade de comprimento, né? Cujo símbolo aqui é in, né? In. E 12 polegadas vai ser igual a 0,3 aproximadamente de metros, tá? 1 metro, 3,28 pés, né? Que vai ser 39,37 polegadas, tá? A libra, que é a unidade de massa, 0,45 kg, né? Aí tem uma outra grandeza aqui de massa também muito utilizada, que é o slug, né? 0,031. A gente vai colocando essas grandezas adicionais aqui nos fatores de conversão, tá? E aqui, olha, de forma inversa, 1 kg, aproximadamente 2,2 libras, né? 0,068 slug. Aqui para força, 1 libra força, né, é igual a aproximadamente 4,45 newtons. E aqui vem uma outra grandeza, né, que é o Dina, né, que é aproximadamente 444.822 dinas, né? Costuma-se dizer que, né, um newton aqui 10 a quinta dina, né? Então aqui, olha, 1 newton, 0,225 libra-força e 10 a quinta dina. Ok? Bem, as definições, né, do sistema inglês, aqui elas são tanto quanto excêntricas, tá? A gente vai ver isso daqui, olha. Como eu falei já para grandeza de comprimento, né, nós temos o pé, né, como unidade, tá? Mas
Diferentemente aí do sistema internacional, né, nós temos aí outras unidades que são igualitariamente adotadas, né, e não são definidas como submúltiplos ou múltiplos do padrão, como é feito no SI, tá? O que se tem no sistema inglês são definições adicionais de unidades para a mesma grandeza. A gente já citou um pouquinho nos fatores de conversão, tá bom? Então, primeiramente aqui, olha, para a unidade de comprimento, para a grandeza comprimento, nós temos o pé, a polegada, a jarda, a milha, né? E aqui, olha, os respectivos símbolos, né? E aqui alguns fatores de conversão em relação ao pé. O pé, né, que o símbolo FT, né, vem de foot, né? Um pé corresponde a 12 polegadas, né? E por definição seria o tamanho médio dos pés masculinos, tá bom? Já a polegada, né? Ela corresponde ao comprimento médio do polegar de um homem. Essa seria a definição, né? Não é muito científica, né? A jarda, né? Ela, no século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre seu nariz e o polegar do seu braço estendido, né? Não são tão convencionais as definições cientificamente falando, tá? Mas podem ser relacionadas, né, entre si e com o sistema internacional, o SI, com boa precisão, tá bom? Aqui nós temos novamente alguns fatores de conversão importantes, né? Uma jarda equivale a 3 pés, que equivale a 91,44 centímetros. Um pé seria 1/3 de jarda, né? Ou 30,48 centímetros. E a milha aqui, olha, né, que é 1.760 jardas, ou 5.280 pés, ou aqui 1.609,3 metros, tá bom? Até consertem aqui, olha, a milha é MI minúscula, que está maiúsculo, tá bom? Bem, para ilustrar essa dificuldade de consenso, né, nos sistemas de unidade, né, nós vamos falar aqui rapidamente sobre o acidente da sonda climática que foi mandada para Marte, né, obviamente para estudar o clima, né, do planeta vermelho. Tá bom? Então a sonda foi construída para estudar o clima em Marte, né? O custo do projeto foi de 320 milhões de dólares, né? Então aqui a sonda foi lançada em 11 de dezembro de 1998 e alcançou Marte em 23 de setembro de 1999. Qual foi o problema, né? O software, né, que calculava os parâmetros dos propulsores de manobra da sonda estava em unidades do sistema inglês. Foi feito na NASA, né, Estados Unidos, enquanto que os computadores da nave foram programados para utilizar a unidade do SI, né? Logo após o lançamento, os engenheiros notaram o problema, né, e tentaram fazer correções, como mostra aqui, olha, na animação, no dia 13 de dezembro de 1998, eles fizeram uma correção, tá? No dia 25/7 de julho de 99, fizeram mais uma correção, né, como mostrado aqui na animação. Porém, apesar dos esforços, aí a nave, ao chegar em Marte, acabou atingindo uma órbita mais baixa, né, do que era planejada, né, e explodiu. Tá? A figura aqui, ela tenta mostrar, né, a situação, né, perceba o quão importante, né, essa conversão de unidade. Ela deveria atingir essa órbita em azul, mas acabou atingindo essa órbita em vermelho, né? Ok? Então aí a não convenção correta do sistema de unidade acabou gerando prejuízo aí de 320 milhões. Bem, o próximo tópico agora, olha, né, nós vamos analisar justamente a análise dimensional, né? Ficou até redundante aqui um pouco. Então, em física, né, a palavra dimensão denota a natureza física de uma quantidade, tá? Em muitas situações é necessário verificar, né, uma equação específica para descobrir se ela, né, satisfaz sua definição. Um procedimento útil, né, é chamado de análise dimensional. Bem, nessa tabela aqui nós temos algumas grandezas com suas respectivas unidades, tá? E sua respectiva dimensão associada, né, que independe aí do sistema de unidades. Colocamos aqui, por exemplo, o SI, o sistema inglês, né? Então aqui essa coluna tem a dimensão e o sistema de unidade, né? No caso aqui, ó, a dimensão associada à unidade, à grandeza comprimento,
aqui área, volume, velocidade, aceleração, né? E no SI, no Sistema Internacional, o comprimento é em metro, né? A área em metro quadrado, o volume em metro cúbico, velocidade metro por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado. No sistema inglês, né, comprimento em pé, área pé quadrado, volume pé ao cubo, velocidade pé por segundo, né, e aceleração pé por segundo ao quadrado, tá bom? Nós atribuímos aqui a grandeza comprimento à dimensão que nós simbolizamos por esse L maiúsculo. Obviamente, né, a unidade de área vai ter a grandeza, a área vai ter a dimensão L quadrado, volume L ao cubo, velocidade L por T, o T maiúsculo seria a dimensão de tempo, né? E aceleração L por T quadrado, tá? Perceba, né, que existe uma vantagem, né, da análise dimensional em relação às unidades devido à invariância quanto ao sistema, né? E também em relação à própria grandeza, tá? Que muitas das vezes tem vários símbolos dependendo da utilização, tá bom? Falamos agora há pouco da composição, né, de unidades, né? Por exemplo, Newton, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Enquanto que na análise dimensional sempre vamos ter os símbolos associados às dimensões, né, originais, né, das grandezas fundamentais. Então, por exemplo, o comprimento pode ser expresso aí por x, y, z, né, ou r por raio de uma circunferência, d para uma distância, aí, h para altura e assim sucessivamente, mas a dimensão sempre vai ser L. Tá? Isso evita aí algumas confusões na análise de alguns problemas. Ok? Vamos entender essa questão, né, da validação de expressões da análise dimensional com exemplos. Mas antes aqui, olha, para analisar uma expressão ou relação, se uma relação é correta, né, a partir da análise dimensional, teremos que ter em ambos os lados da igualdade as mesmas dimensões, né, considerando as dimensões como quantidades algébricas. Vamos analisar com um exemplo aqui, olha. O exemplo 1 fala da seguinte... considera as relações, né? No caso aqui, letra A. VF é igual a VI mais AX. Letra B. V é igual a AT. Aí ele pede, ó, qual das duas relações está dimensionalmente correta. A gente colocou aqui a tabela, né? Para justamente servir de base, tá? Então o método de solução é simples, né? Basta substituir as dimensões das grandezas e verificar se a igualdade é verdadeira, né? Após a substituição e eventual manipulação algébrica. Então o VF e o VI representam velocidade, então a dimensão aqui é o LT, né? A aceleração LT quadrado e o X, né, tem dimensão de comprimento L. Então eu pego aqui, olha, primeiramente para a letra A, vou colocar aqui, olha, em ambos os lados da igualdade aqui as dimensões associadas, né? E manipular algebricamente, tá bom? Bem, é fácil notar, olha, se eu tenho LT aqui e LT aqui, então essa igualdade aqui, olha, adicionando LT sobre T, LT sobre T quadrado, desculpa, né? Então essa igualdade nunca pode ser verdadeira, né? Então é uma desigualdade aqui, então a relação está incorreta, apenas por análise dimensional. Se aqui é L sobre T, aqui é L sobre T, não pode ter esse termo aqui, né, somando. Então, aqui, obviamente, essa expressão está incorreta apenas por análise dimensional, tá? Aqui, olha, a letra B, né, eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Então, LT desse lado, dimensão de velocidade. Aqui, olha, dimensão de aceleração L sobre T quadrado, desculpa, vezes a dimensão T, que é a de tempo, né? Então, se eu manipular algebricamente aqui, olha, perceba que vai cortar esse T daqui com esse quadrado aqui de baixo, lembrando que está no denominador, né? Logo vai ficar LT igual a LT, L sobre T igual a L sobre T. E, obviamente, né, a igualdade é verdadeira e a relação está correta ou dimensionalmente correta, né, o que indica que a expressão está correta, é verdadeira. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Outro exemplo aí, olha, para ficar um pouco mais claro, olha, fala o seguinte, né? Suponha que a aceleração A de uma partícula
movendo-se com velocidade uniforme v em um círculo de raio r, seja proporcional a alguma potência de r, né, e alguma potência de v, né? Aí ele fala, determine os valores dos expoentes de r e v e escreva a forma mais simples de uma equação para aceleração. Então ele fala aqui, né, que a aceleração ela é proporcional a uma potência de r, né, e uma potência de v. Então ele diz aqui, matematicamente falando, que A é proporcional a R elevado a N e V elevado a M, tá? Onde N e M são expoentes aqui, né, que nós precisamos encontrar, né, justamente o que ele pede aqui, ó, determine os valores dos expoentes. Eu já coloco aqui como dados, né, justamente a dimensão de aceleração, né, L por T quadrado, tá? A dimensão de comprimento, o R aqui tem dimensão de comprimento L, velocidade L sobre T, tá? Bem, matematicamente falando, nós podemos tirar o símbolo de proporcionalidade e colocar um símbolo de igualdade, adicionando aqui, né, uma constante, né, adimensional, tá? Vocês vão pegar, matematicamente falando, essa ideia aí melhor um pouquinho no decorrer do curso, tá bom? Então, como princípio aqui para resolver o problema é eu colocar dos dois lados da igualdade, então eu vou transformar esse símbolo de proporcionalidade em um símbolo de igualdade, como está aqui, olha. Então A coloca uma constante K aqui qualquer adimensional, né? A igual a KR elevado a N, V elevado a M. Agora eu vou substituir dos dois lados da igualdade aqui as dimensões, né? Dimensão de aceleração L sobre T quadrado, né? O K não é adimensional, então não entra aqui. R elevado a N, R tem dimensão de comprimento, é o raio, então fica L elevado a N. Velocidade é L sobre T elevado a M. Bem, aqui, olha, basta proceder, né, com a álgebra normal. Então aqui, olha, fica produto, multiplicação de potência de primeira base, conserva a base, soma os expoentes. Então fica L elevado a N mais M, né? E aqui no denominador, T elevado a M. Ó. Então a expressão fica assim, ó, tá? Agora, olha, é só relacionar, né, com o outro lado da igualdade. Olha. Aqui está L elevado a 1, né? Então, e aqui L elevado a N mais M, né? Então N mais M deve ser igual a 1. E aqui no denominador, olha, T elevado ao quadrado, T elevado a M. Então M deve ser igual a 2. Então aqui, olha, dá para fazer um sisteminha simples. Se M é igual a 2, né? N, obviamente, vai ser igual a menos 1, tá bom? Então, tá aqui os valores dos expoentes, ok? Apenas por análise dimensional. Bem, a equação mais simples, né, para essa aceleração, como ele pede aqui, ó, é só substituir, né, os valores dos expoentes aqui na expressão original. Então, R elevado a N, N é igual a menos 1, né? V elevado a M, M é igual a 2. Então, aí no caso, né, seria a mesma coisa que eu falar que, olha, que A é proporcional a V quadrado sobre R, né? Talvez seja familiar a alguns de vocês aí, né, da aceleração centrípeta, tá bom? Bem, agora nós vamos ver o tópico de medidas e incertezas, né? Esse tópico está associado aí especificamente à quantidade da medida, né? A qualidade da medida, melhor dizendo, né? E obviamente também ao instrumento de medida, né? E não ao sistema de medição em si, tá bom? Então olha lá, quanto melhor, né, a qualidade do instrumento de medida, maior será a precisão da aferição e maior a quantidade de algarismos significativos, tá? Então imaginemos aqui, olha, que queremos fazer a medida, por exemplo, aqui, olha, do comprimento desse cilindro, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, por exemplo, uma régua bem milimetrada, né, de boa qualidade, e vamos para a medida, né? Aparentemente aqui, olha, encontramos um comprimento aqui em torno de 22 centímetros, ó, tá? Olhando com mais precisão aqui, olha, né, se nós pudermos dar um zoom aqui, nós podemos estimar que esse comprimento aqui é de 22,05 centímetros, né? Na física, né, essa não certeza, né, ou imprecisão, nós chamamos de incerteza da medição,
Tá? Nós podemos quantificar justamente essa incerteza aqui, olha, atribuindo uma margem de erro representando aqui com um sinal mais ou menos. Tá bom? Então essa margem aqui, olha, né, está a precisão da medida ou do instrumento, né? Ok? Assim, o valor dessa incerteza aqui, ó, né, depende de vários fatores, né? A qualidade do equipamento, né, a habilidade de quem está fazendo a medida, né, o número de medições realizadas, quantas vezes foram feitas, etc. Aí, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, a incerteza seria de 0,05 centímetros, ou seja, né, o comprimento vai estar entre 22 e 22,1, né, mais ou menos assim. Tá? Vocês devem lembrar aí, por exemplo, das pesquisas eleitorais, né, que colocam a margem de erro é justamente essa incerteza, né? Então aqui está 22,05 com a margem de erro de 0,05 para cima ou 0,05 para baixo, ok? Então uma medida científica, né, ela possui algarismos significativos, tá bom? No caso aqui, olha, né, nós vamos ter 4 algarismos significativos, né? E uma incerteza associada aqui, olha, que é justamente esse número aqui, tá? Assim que a gente quantifica uma medida científica, vocês devem ter uma disciplina de laboratório para isso também, ok? Então, qualquer medida possui uma incerteza associada à medição. Quanto melhor o instrumento, menor será a imprecisão e maior a quantidade de algarismos significativos. Então, se eu melhorar o instrumento, eu vou ter uma quantidade maior de algarismos, né, e vou diminuir essa incerteza aqui. Vamos exemplificar, né? Digamos que agora eu vou pegar um paquímetro para fazer a medida, né? Um paquímetro é esse instrumento aqui, olha, só para ilustrar, né? Ele é um instrumento de medida de comprimento, no caso, né? E digamos que nós pegamos o paquímetro para fazer aqui a medida do comprimento desse cilindro. Aí, olha, nós conseguimos aumentar a quantidade de algarismos significativos e diminuímos a incerteza, né? Dizemos agora que o comprimento do cilindro é de 22,0465, 6 algarismos significativos, com uma incerteza de 0,0005 centímetros. Ok? Só para dar uma ideia aí, né? Bem, para finalizar o capítulo, nós vamos fazer aqui alguns exemplos, tá bom? O exemplo 3 fala o seguinte, olha. Quando, segundo a lenda, Feidípides correu de Maratona até Atenas em 490 a.C. para levar a notícia da vitória dos gregos sobre os persas, ele provavelmente correu uma velocidade de cerca de 23 rides por hora. Tá? O rid é uma antiga unidade grega para o comprimento, né? Como o estádio, o pletro, né? E aqui ele dá os fatores de conversão. Um rid valia 4 estádia, um estádium valia 4 pletra. Cuidado aí com singular e plural, né? Na linguagem aqui, principalmente no grego, muda a escrita, né? Mas, por exemplo, o estádia e estádium são a mesma unidade, só que o estádium no singular e o estádia no plural, tá bom? E em termos de uma unidade moderna, um plétron equivale a 30,8 metros. Qual foi a velocidade de Feidípides em quilômetro por segundo? Bem, a partir desse exemplo aqui, olha, a finalidade, na verdade, é apresentar o método da solução em cadeia, né? Que é para relacionar unidades ou converter unidades de forma muito mais eficiente. O método da solução em cadeia, na verdade, o que você vai fazer? Você vai pegar, né, o valor que eu quero converter, no caso aqui 23 rides por hora, e coloco ele nos dois lados da igualdade, né, e vou adicionando termos multiplicativos iguais, né, no outro lado da igualdade, né, de forma que esses termos vão se cancelando e sobra apenas a unidade que eu quero, que no caso aqui vai ser quilômetros por segundo. Vamos lá tentar fazer, né? Dados do problema, ele deu aqui, olha, um rid é igual a 4 estádia, um estádio é igual a 6 pletra, né? E um pletro igual a 30,8 metros. Então aqui, olha, como eu falei, né, no método da conversão em cadeia, eu adiciono o valor que eu quero, né, solucionar ou converter nos dois lados da igualdade. Então 23 rids por hora é igual a 23 rids por hora. Então, se eu adicionar termos multiplicativos iguais, por exemplo, se eu adicionar 1 sobre 1 aqui, não vai alterar a minha igualdade, né?
Então vou adicionar termos multiplicativos iguais, considerando os fatores de conversão que eu tenho, que eu conheça, né? Então nesse caso aqui, olha, vou adicionar aqui, olha, que 4 estádia é igual a 1 read, né? Perceba que são termos iguais, né? Então aqui, ó, 1 read é igual a 4 estádia, a mesma coisa que tivesse 1 sobre 1 aqui, só que em unidades diferentes. Então não vai alterar a minha igualdade aqui. 6 pletra é igual a 1 estádio, né? Então vou adicionando termos multiplicativos. 30,8 metros é igual a 1 pletro. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1 hora igual a 3.600 segundos. Eu vou adicionando termos aqui de maneira que eu consiga cortar todos e sobrem apenas as unidades que eu quero, que no caso aqui, olha, quilômetro por segundo. Quantos menos fatores multiplicativos aqui iguais eu for adicionando, mais rápido eu soluciono o problema. Então aqui, olha, em 5 fatores vocês vão ver que já vai dar para solucionar o problema. Então qual é o procedimento agora? Eu vou cortar, aqui olha, read com read, estádia com estádio, pletra com pletron, metro com metro, né? E aqui, olha, tem um hora aqui e o hora aqui. Está no mesmo lado da igualdade, então hora com hora. Aí vai sobrar só quem, olha? Só os números do numerador e do denominador. No caso aqui no denominador vou ter apenas 1000 e 3600. Agora é só fazer a multiplicação no numerador e no denominador e depois fazer a divisão, né? Então aqui, olha, fazendo a continha, né, eu vou encontrar, né, um valor de 0,004722 km por segundo, ok? Que colocando aqui, olha, na notação científica seria 4,722 vezes 10 a menos 3 km por segundo, ou seja, 23 reads por hora é igual a 4,722 vezes 10 a menos 3 km por segundo, né? Matamos aí o problema, né, pelo método da conversão em cadeia. Bem, isso aqui a gente vai aprendendo com os exemplos, tá? Eu vou deixar a lista da semana para vocês vão ter aí vários exemplos para tentar fazer. Bora fazer mais uma aqui, olha. Exemplo 4, olha. O submarino de pesquisas Alvin, né, está submergindo a 36,5 braças por minuto. Tá? Também braças se chama de Phantom, né? Fathom. Né? Aí ele fala aqui, olha, expresse a velocidade em metros por segundo, dado que uma braça é igual a 6 pé, que é igual a 1,8 metros, tá dando fator de conversão do braça, né? Da braça. Letra B, quanto vale essa mesma velocidade em milhas por hora? E letra C, quanto vale essa velocidade em anos-luz por ano? Você já deve ter pensado aí, pessoal, por que eu não faço em regra de 3, né? Vocês vão ver que é muito mais fácil fazer pelo método da conversão em cadeia, né? Regra de 3 eu teria que fazer inúmeras regras de 3 e me perderia certamente no caminho. Então vamos lá, pelo método da conversão em cadeia, basta colocar o valor que eu quero, no caso aqui 36,5 braças por minuto, dos dois lados da igualdade, né? Coloco aqui nos dois lados da igualdade, e agora eu vou adicionando fatores multiplicativos iguais, né? Para não alterar a minha igualdade, tá? Então aqui os fatores de conversão que ele deu, né, vão dar uma ideia pra gente, né? Então aqui, olha, eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos, 6 pé igual a 1 braça e 1 metro igual a 3,28 pé, né? Isso daqui, olha, a gente colocou lá naqueles fatores de conversão nos slides anteriores. Bem, com apenas 3 fatores eu já consigo cortar e sobrar apenas os fatores que eu quero, olha. Corta braça com braça, minuto com minuto, pé com pé, sobra, né, apenas metro e segundo. Então aqui, olha, fazendo a multiplicação dos fatores no numerador e no denominador, fazendo a continha, nós encontramos aproximadamente 1,11 metro por segundo. Ou seja, né, 36,5 braças por minuto é igual a 1,11 metro por segundo. Já serve até como fator de conversão aqui também, tá? Na letra B, olha, faça a mesma coisa, né? Coloco fatores de conversão, lembrando que agora ele quer em milha por hora, ou eu acho que é milha por hora, né? Corta aqui, olha, os fatores, sobra só milha e hora, né? Fazendo a multiplicação dos fatores no numerador e no denominador, fazendo a continha, eu encontro 2,49 milhas por hora. Na letra C, ele quer a mesma velocidade, só que em anos-luz por ano. Lembrando que o ano-luz é uma unidade de comprimento e o ano, obviamente, uma unidade de tempo, tá? Bem, só que primeiramente a gente precisa fazer aqui, olha,
né, algumas ponderações, tá? Um ano nós estamos considerando como 365 dias. Nós sabemos que um dia, né, tem 86.400 segundos, né? Basta multiplicar, né, a quantidade de hora por uma hora. Quantos segundos tem uma hora? Que no caso é 3.600, né? Então aqui, olha, multiplicando, né, esse fator por esse, né, 365 vezes 86.400, eu vou ter aqui a quantidade de segundos que eu tenho em um ano, né? Considerando que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo aproximadamente, basta multiplicar esse valor pela quantidade de segundos que tem um ano e eu vou ter quanto vale um ano-luz. Fazendo esse produto, eu encontro aqui, olha, que um ano-luz corresponde a 9,46 vezes 10 a 15ª metros. Bem, de posse agora desse resultado, eu posso montar, né, a minha expressão no método da conversão em cadeia. Olha. Então, 36,5 braças por minuto é igual a 36,5 braças por minuto. Só que eu já sei que é igual também a 1,11, né, metros por segundo. Eu posso fazer isso, olha, são iguais, né? Então não muda nada. Isso vai facilitar na hora para eu colocar menos fatores multiplicativos. Então aqui, olha, colocando no caso agora só 2, né, eu já consigo encontrar em anos-luz por ano. Corto metro com metro, né? Corta aqui segundo com segundo aqui, sobra só ano-luz por ano. Fazendo a multiplicação dos fatores no numerador e no denominador, né, não é difícil encontrar 3,7 vezes 10 a menos 9, né, anos-luz por ano. Então matamos aí o problema, né? Mais uma questão aí, mais um exemplo, ok? E aqui nós encerramos o capítulo 1 do nosso livro-texto, o capítulo de medição. Ele vai estar disponível aí, né, na sala de aula virtual, né, do curso, tá? E no canal do YouTube do curso também.